Acelerar áudios e vídeos é um hábito cada vez mais comum, inclusive para estudar. Mas afinal, isso ajuda ou atrapalha a aprender? É o que você descobre neste episódio. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM, que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Quem nunca acelerou a reprodução de um vídeo, uma série, um podcast? Fala sério! Você tá sem tempo, mas não quer perder o que aconteceu no episódio, aí coloca na velocidade 1,5, 2. Mas quando o assunto é estudo, essa tática vale? Hoje em dia, com tanto conteúdo educacional em áudio e vídeo, acelerar significa aprender mais rápido? Para falar sobre isso, eu converso hoje com Danilo Torini, professor do SPM Life Lab, um conjunto de disciplinas optativas da SPM para o desenvolvimento de soft skills. Seja muito bem-vindo de volta ao Primeira Jornada, Danilo. Muito obrigado, Zá, pelo convite. Você sabe que é sempre um prazer imenso estar aqui conversando com você, conversando com quem está nos ouvindo. É muito legal, ainda mais com assuntos tão interessantes, né? Pois é, são sempre conversas muito legais e o Danilo sempre traz aqui coisas pra gente que, olha, ouçam, gente, dicas de ouro. Vamos falar sobre essa coisa, né, de acelerar vídeos. A gente tá num momento do mundo, né, que ninguém mais consegue ver um vídeo sem velocidade 2 ali. É uma coisa que tá realmente pegando, impregnando na gente, né? Como que você vê essa prática, Danilo, quando a gente pensa em conteúdos educacionais? Olha, Zá, claro que, como você mesmo comentou, é muito comum, todos nós, quem nunca, né, acelerou um vídeo ali, todos nós fazemos isso porque a gente quer otimizar o tempo, ter economia de tempo e ter aquela impressão de que a gente está cobrindo mais conteúdos em menos tempo, ter mais eficiência nessa cobertura de conteúdos. Na questão educacional, isso tem um desafio grande, porque a gente fala de eficiência, mas em termos de eficácia, não é uma prática tão recomendada, tão boa assim. Então aqui talvez eu vá decepcionar algumas pessoas no sentido de que, do ponto de vista da aprendizagem, essa prática, embora seja muito comum e possa ser utilizada em algumas situações, ela acaba não sendo tão eficaz. Quando que ela pode rapidinho ser eficaz? Quando eu tenho aqui uma busca mais superficial, a gente vai aprofundar isso daqui a pouquinho. Quando eu tenho um objetivo mais rápido para encontrar algum conteúdo, isso até pode ajudar. Quando alguma pessoa, né, a gente vai ouvir alguma pessoa que fala um pouquinho mais devagar, isso ajuda. Mas, em geral, para a minha memorização, para o meu processamento daquela informação, o ideal é não utilizar tanto esse tipo de prática. Você trouxe aqui, Danilo, um ponto super importante, que a gente tem que entender a diferença, né, entre cada conteúdo, entre cada momento, o que a gente está absorvendo e os objetivos que a gente tem com aquilo, né? Você falou sobre a memorização e aprendizagem. Acelerar essa reprodução tem algum efeito sobre esse processo da memorização e da aprendizagem? Tem sim, e aqui é um ponto extremamente interessante que as neurociências têm trazido muitas dicas, muitos insights para a gente. Pessoal, a atenção é a nossa chave para a aprendizagem. Então, é por meio dos sentidos, e eu calibro os sentidos pela minha atenção, é por meio dessas duas dimensões que eu vou conseguir captar as informações que estão ao meu redor. Quando eu acelero o vídeo, o áudio, eu estou dando menos chance para a atenção captar essas informações. Quando a atenção capta, os sentidos captam essas informações, isso vai para um tipo de memória no nosso cérebro que é chamado memória de trabalho. É aquela memória que está funcionando a 1000 por hora e ela vai tentar buscar links dessas novas informações com informações que eu já tenho consolidadas na minha memória. E é aqui que tudo isso precisa fazer sentido. Quanto mais sentido, mais significado eu vou gerando, mais esses links vão sendo reforçados. E aí, revisitando tudo isso, repetindo tudo isso, eu consolido isso na minha memória de longo prazo, que é a memória que fica definitiva para a gente. Então, acelerar, eu estou dando menos chance para esse processo acontecer. Zá, olha que incrível, tem um estudo britânico que conseguiu mensurar isso, medir isso em quantidade de informações. Para você ter uma ideia, por segundo, passam pelo nosso cérebro cerca de 11 milhões de bits de informações. Conscientemente, a gente só consegue captar e perceber 50 bits. Então, olha só, em situações, entre aspas, normais,
eu já consigo captar 50 bits de 11 milhões. Quando eu acelero, eu estou diminuindo a chance de captar essas informações, né? Então é quase proporcional. Quanto mais eu acelero, menos chance de captar essas informações o meu cérebro tem. Não, muito legal você falar isso, Danilo, porque às vezes a gente tem uma ideia sobre esse assunto, mas não tem uma visão técnica de estudos, né, como você trouxe. Então, gente, a gente tem números aí, para vocês entenderem que, assim, eu acho que faz parte do nosso cotidiano, do nosso contexto, entender onde dá para usar essa ferramenta, que é uma ferramenta que, sim, pode ser funcional em algum momento, mas na aprendizagem a gente tem que ter muito cuidado, né? Por exemplo, Danilo, se a gente, sei lá, assistir uma aula em velocidade 2 antes de uma prova, você acha que vai trazer algum benefício? Vai ajudar esse aluno? Vai confundir mais? O que você acha? A ISA vai depender em que momento, de que forma que eu estou fazendo isso. Por exemplo, se é a primeira vez que eu estou fazendo isso, o primeiro contato com aquele conteúdo, infelizmente não vai ser tão eficaz. Mas se eu já estudei aquele conteúdo de forma aprofundada e estou apenas revisando, pode ser eficaz sim, porque aí eu estou, naquele processo que a gente estava falando da memória, eu estou revisitando, eu estou repetindo aquela informação. Então, para mim, passar em velocidade acelerada, em velocidade 2, vai me ajudar a lembrar daqueles pontos que eu já, de alguma maneira, trabalhei na minha mente, na minha memória. Então, pode ser interessante. Agora, como primeiro conteúdo, qual vai ser o problema disso? Primeiro que eu vou ter uma compreensão superficial daquele assunto, né? Eu não vou conseguir reter, compreender de fato, porque essas informações vão passar muito rapidamente. Eu já vou reter, como a gente colocou, pouco daquilo que está sendo transmitido. Em segundo, eu posso correr o risco do que a gente chama de sobrecarga cognitiva. O nosso cérebro ele tem um tempo de processamento das informações para reter, para processar, para absorver. E aí, se eu aumento a quantidade de conteúdos, de informações e diminuo o tempo, ele pode se sobrecarregar. Então, vai ter aquela sensação de cansaço, de saturação mais rapidamente. E, por último, tem um ponto muito interessante também, que a gente às vezes não dá tanta atenção, que é a gente acaba perdendo elementos que são importantes da comunicação e que são, por exemplo, elementos não verbais, a entonação do professor ou de quem está, né, produzindo aquele conteúdo, as ênfases, até imagens, né? A nossa memória funciona muito também pelo visual. Então, eventualmente, eu tenho aquela memória daquele momento, aquele professor, aquela pessoa falando aquilo, e isso vai me ajudar a conectar com outras informações que eu tenho. Quando você passa muito rapidamente, infelizmente a gente também acaba perdendo a chance de prestar atenção nesses outros elementos da comunicação. Agora, repito, pode ser interessante para uma revisão rápida, para eu, de alguma maneira, retomar aquilo que eu já vi de uma forma mais calma, de uma forma mais tranquila. Não, muito legal, inclusive a gente fazendo um link com o episódio que a gente teve junto com você de estilos de aprendizagem, né? Essa coisa de assistir uma aula de repente super rápido pode fazer com que você, que gosta de ter uma imagem, né, uma referência visual, que se foca mais na entonação, na interpretação, perca esse material para que você consiga absorver o conhecimento. Então, esse é um ponto muito legal, Danilo, que você trouxe, que às vezes a gente acha que a gente vai ter todo só condensado, e não, né? Muitas coisas vão se perder pelo caminho quando a gente acelera esse conteúdo. Agora, Zá, em alguns momentos, por isso que eu falo, depende muito do tipo de conteúdo e depende muito de qual é o objetivo que eu tenho fazendo isso, né? Por exemplo, para informações mais factuais, pontuais, eu estou buscando datas, termos ali naquele vídeo, naquele áudio. Ok, eu posso buscar qual é a informação, eu estou quase como lupa ali buscando qual é a informação que eu quero, né, escaneando, fazendo uma varredura. Assim como quando a gente vai, por exemplo, o índice de um livro, né, para as palavras-chave, eu posso ver se aquele conteúdo vai ser interessante ou não para mim e ouvir uma primeira vez de uma forma mais acelerada. Agora, quando a gente fala de aprendizagem, aí eu preciso de ter um pouquinho mais de dedicação. Mas outro momento que acontece muito, né? Às vezes o professor, durante a aula, ou mesmo naquele vídeo que a gente está vendo, naquele áudio que a gente está escutando, tem alguns parênteses, algumas informações secundárias, né? Que são mais marginais, mais acessórias. Se aquilo de fato não é o seu foco, não tem problema também você passar por aquilo mais rapidamente. Então, veja, tem utilidade, mas o maior desafio é quando eu tenho alguns tipos de conteúdos, a gente pode falar um pouquinho deles, em que aí vão exigir mais de mim e, sobretudo, dependendo ainda, como você colocou, dos estilos de aprendizagem que eu tenho, isso vai representar um desafio maior. Se eu tenho, por exemplo, um estilo de aprendizagem mais teórico, mais reflexivo, que exige mais tempo, né, de análise, de reflexão,
aí as chances de ser eficaz são muito menores. Legal, vamos tentar entender aí como usar essa ferramenta que é tão constante e presente nos dias de hoje, né? Bom, o papo com o Danilo continua depois de um rápido intervalo. A gente volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltei, eu continuo conversando com Danilo Torini, professor do ESPM Life Lab. Danilo, então vamos voltar para aquela conversa onde a gente estava. Quais situações, então, você acha, a gente já falou um pouquinho isso, mas assim, você acha aceitável, interessante essa tática de aceleramento? Você comentou um ponto legal que, de repente, você está procurando uma data ou pontos mais factuais, né, do tipo uma coisa um pouco mais específica, eu acho que pode funcionar. Como se fosse uma busca mesmo do Google, né? Por exemplo, combinações de estratégias. Eventualmente eu vou fazer uma leitura, vou grifar algum conteúdo e depois eu vou ouvir um podcast, vou assistir um vídeo que já de alguma maneira vai trazer novamente aqueles conteúdos. Então eu já estou sensibilizado para aquilo, vou conseguir encontrar muito mais rapidamente naquele áudio, naquele vídeo, a informação que eu preciso. Então, por exemplo, eu estou agora construindo um mapa mental, um mapa conceitual. Poxa, eu posso acelerar para chegar naqueles pontos principais e depois, eventualmente, ouvir com um pouco mais de calma aquela frase, aquele tópico específico. Então, veja, é interessante, né? Para otimizar o meu tempo, eu posso combinar com outras estratégias. Agora, em que tipos de conteúdos isso não poderia ser realizado? Isso que eu ia te perguntar. O que você jamais recomendaria acelerar? Conteúdos, por exemplo, que são muito densos, complexos, né? Que envolvem teorias, exigem um detalhamento. Aí eu realmente não recomendo, porque a gente precisa de calma para entender todos esses elementos. Então, tudo aquilo que exige maior detalhamento ou que exige maior reflexão, pensamento crítico. Imagina a gente ouvindo algo sobre temas sensíveis, né? Que tem diferentes nuances em velocidade 2, né? A gente perde essas nuances. Então, tudo que exige, né, um aprofundamento maior, que tem muitas nuances, que são, né, multifacetárias, tem várias dimensões, aí eu não recomendaria mesmo. Outra coisa, quando eu preciso aprender uma nova habilidade, imagina você fazendo um curso, tentando aprender uma nova habilidade, seja uma hard skill, uma competência técnica, mas seja uma competência socioemocional também, uma soft skill. Não dá, né? Porque imagina eu acelerando, é a primeira vez que eu vou tentar desenvolver aquela habilidade se eu acabar já tendo o primeiro contato em velocidade 2. Dificilmente eu vou conseguir atingir os meus objetivos, né? Vão ter alguns buracos, alguns gaps muito importantes que vieram provavelmente de pontos que acabaram passando e que eu acabei não tendo tanta atenção, né? Repito, como revisão, maravilha. Agora, quando eu preciso de fato aprender essas habilidades, o ideal é eu ouvir em velocidade normal. E até eu acho que é um ponto também interessante a gente pensar que é importante a gente poder refletir, né? De ter um pensamento crítico, e isso demanda tempo. A gente precisa ponderar coisas, né? Ponderar, pensar, refletir. Isso demanda tempo, não dá para fazer rápido. Senão é aquela coisa de já colocar uma opinião sem pensar muito e, né? E isso não é produtivo para ninguém. E infelizmente ela vai ser superficial, né? Ela vai, principalmente em temas como você comentou, né, que são mais complexos, com mais nuances, a gente vai acabar passando por aquilo que acaba sendo o senso comum, né, e não conseguindo se aprofundar, perceber nuances, outros aspectos daquela discussão. E a sociedade está precisando, gente, de mentes pensantes que refletem, que têm pensamento crítico. Então, vamos usar com cuidado, seguindo essas dicas aí que o Danilo trouxe. E também, no episódio 20, Danilo, a gente falou sobre a produtividade nos estudos. A gente falou de organização, de planejamento, foram tópicos super legais e importantes para quem está precisando estruturar uma rotina, né, de aprendizado. Você acha que essas táticas também podem ajudar para quem está super apressado, querendo aprender rapidinho e não precisar sempre ficar correndo com as coisas, né? Super ajudam, porque elas trazem uma ideia de um planejamento estratégico mesmo.
Então, se eu conseguir me organizar, ter metas claras, objetivos claros e traçar estratégias para aquilo que eu preciso estudar, então, por exemplo, fazer uma gestão do tempo mais adequada, provavelmente eu vou conseguir ter mais tempo disponível e aproveitar melhor essas oportunidades de estudo. Então, o ideal é a gente ter um plano mesmo, fazendo ali, colocando todas as nossas atividades, todos os conteúdos que a gente quer cobrir naquela semana, naquele mês, para que a gente consiga ter oportunidades de ver tudo isso com mais calma e, principalmente, ter oportunidade de repetir essa informação, de revisitar, porque a gente tem uma tendência de perder ao longo do tempo aquilo que foi absorvido. Então, quanto mais eu conseguir revisitar, melhor. Então, por exemplo, combinando essas estratégias, a repetição espaçada com outras estratégias de estudo, que são mais de diagrama, mapas mentais, de revisão com outros tipos de recursos, até audiovisual mesmo. Então eu leio um livro, vou para um vídeo no YouTube, depois ouço um podcast. Isso vai me ajudando nesse planejamento a sempre, claro, começar por algo mais fácil, com que eu tenho mais familiaridade, depois eu vou para algo mais complexo, fazer muitos exercícios, testar. Isso tudo depende de planejamento, né? Depende de estratégia. E é por isso que é tão importante eu conseguir ter um planejamento estratégico para conseguir dar chance para o meu cérebro ter o tempo de processar todas essas informações. Infelizmente, sendo muito apressadinho, muita coisa vai passar e essa desorganização, que quem nunca, né, já vivenciou, muita coisa para fazer e não conseguir se organizar, quanto mais eu conseguir, sem aquela angústia, sem aquela pressão, gente, porque, claro, a gente sempre tem muita coisa e a gente não vai conseguir cobrir tudo, mas quanto mais eu conseguir me organizar e me antecipar, mais chances eu dou para o meu cérebro aprender. Exato, eu acho super importante isso que você falou agora no final. Essa organização, gente, não é para gerar tensão, né, e ansiedade, é para o contrário. É para todo mundo ter tempo, sabe, com calma de escolher aprender daquela forma, entender o seu estilo de aprendizagem e até usar a velocidade rápida para revisar, para dar tempo disso também, né? Essa revisão que você falou que é super importante da gente refrescar um pouquinho algumas coisas que a gente aprendeu. Então, acelerar é uma ferramenta que existe, que dá para usar, mas eu acho importante tudo isso que o Danilo trouxe, de ter consciência do que você vai absorver, de que momento que você tá, o tipo de conteúdo que você tá absorvendo, tudo isso para você usar as ferramentas que a gente tem da melhor forma, né? Exatamente, usar o melhor de cada estratégia, de cada ferramenta a nosso favor. Então, em vez de trazer angústia, essa questão do planejamento, gente, vai ser uma questão que a gente vai levar para o resto da vida, né? Dependendo ali das experiências que a gente tem, a gente vai estar mais ou menos sobrecarregado. E isso, claro, vai trazer esses desafios. Mas o mais importante é você perceber o avanço. Então, quando eu me planejo, eu vou conseguindo perceber que eu estou já dando os próximos passos. Isso vai trazer, sabe aquela sensação do check? De você ter feito aquelas atividades, aquela é insubstituível, né? Então o planejamento me ajuda também até para eu enxergar quais são os maiores desafios, né? Quais são aqueles desafios que vão exigir mais tempo e energia, mais dedicação. Então é menos para trazer angústia, mas para nos libertar, né? Para nos ajudar. E se você não cumpriu tudo naquele dia, ok, é melhor você dormir bem, né, ao final daquele dia para no outro dia você conseguir cumprir as outras tarefas e aí sim ponderar se você deve acelerar ou não, dependendo ali do conteúdo que você tem. É isso, gente. Tudo isso é material para vocês ficarem mais tranquilos e relaxados para poder aprender com prazer. Danilo, te agradeço mais uma vez. Obrigada pelo papo, sempre muito bom. E até a próxima. Obrigado, Zá. Muito obrigado, pessoal. É sempre um prazer conversar com você. Estou à disposição sempre. Só me chamar que eu venho. É um prazer sempre receber o convite de vocês. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje, que tenha consumido esse conteúdo na velocidade certa do seu aprendizado. Brincadeira do editor. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje, que tenha consumido esse conteúdo na velocidade certa para o seu aprendizado. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.